olhar sobre o centro. Vem o Johan, ele tem uma visão do lado direito. Ó, já está em conflito o nome dele. E vem o Felipe e olha pelo lado esquerdo. Outro. Então cada um vai ter uma visão de um lado e que a gente não tinha parado para perceber e que de repente é a solução ideal para a gente fazer a tomada de decisão. Então é importante esses diferentes valores, diferentes interesses, para a gente poder tomar decisões de forma correta. Aí alguém diz assim, poxa, por que eu não pensei nisso? Sabe por quê? Porque a gente não para pensar. A gente não para. Porque quando a gente pensa, a gente consegue encontrar a melhor forma para tomar a melhor decisão. Mas parar e pensar e olhar é algo que a gente precisa treinar. Porque às vezes a gente vai nas emoções. Ou não quer ouvir o que o outro está dizendo, a percepção dele. E os conflitos interpessoais nas empresas, nas organizações. Tais conflitos se dão entre duas ou mais pessoas e podem ocorrer por quê? Primeiro, diferença de idade. Começa aí. Se a sua equipe, por exemplo, tem pessoas da geração Y e agora a geração Z, já é um problema. Eu sou da geração X. Aí você tem pessoas da geração Y. É ou não é um conflito, gente? É ou não é? Vocês concordam comigo? Esses dias eu estava em reunião, num trabalho, quando o pessoal estava fazendo um trabalho para mim, e o rapaz, ele é geração Y, ele pensa rápido, ele faz tudo rápido, ele pega o computador. Eu falei, meu filho, calma que eu sou geração X. Vai com calma, porque a geração Y já nasce conectada no mundo. Então, assim, essas gerações de idade, de ideias, de valores, mudam muito. E a gente tem que saber processar, porque também é conflitos, né? Geração sexo, né? Homens e mulheres, por exemplo, já é um conflito, né? Entre homens e mulheres. A gente vê que mulher gosta de uma coisa, um homem de outra, e que cada um tem sua forma. E crenças, né? O que eu acredito. E também os meus valores, os meus princípios. E tudo isso também pode ser, traz diferenças e podem chocar. A idade, o sexo, os valores, as crenças, tudo isso podem trazer dificuldades e a gente tem que saber reunir tudo isso de uma forma bem legal para tomar decisões. Vocês têm pessoas de geração X aqui na sua equipe? Levanta a mão. Geração X, vamos lá. A X primeiro, vamos lá. O que quer dizer fina geração X? X é a nossa época. Agora não pergunta que época, por favor, me poupe. A Y são os jovens conectados na internet. Tem algum anterior a X? Não, nós estamos na X. Então a X somos nós, né? A geração Y, essa geração de jovens, de adolescentes, de pessoas que estão conectadas nesse mundo. E a Z é mais adiantada ainda. Então alguém tem geração X? Hein? Geração Y, jovens, adolescentes, estagiários, pessoas de 20 e poucos anos. Tem? Tem? É ou não é um conflito? Thaís, né? Você tem geração Y, que eu já vi. E Z também vocês têm. E você tem também X. Não é conflito? Totalmente? Hã? É ou não é, gente? Então ele tem que saber lidar com isso. Hã? Às vezes é e às vezes não é. Olha, já está me dando um conflito aqui. É verdade, às vezes é e pode não ser. Então tudo depende da situação, das pessoas e como a gente pode lidar. Mas pode ser, mas também pode não ser. Tudo bem? Nós podemos ter conflitos hierárquicos. Coloque em jogo as relações com a autoridade existente. Ocorre quando a pessoa é responsável por algum grupo, não encontrando apoio aos seus subordinados ou vice-versa. Nesse caso, as dificuldades encontradas no dia a dia deixam a maior parte das pessoas envolvidas desamparadas quanto à decisão a ser tomada. Então nós temos esse tipo de conflito que a gente chama de conflito hierárquico. E os conflitos pessoais, né, que está relacionado, diz respeito ao indivíduo, a sua maneira de ser, de agir, de falar e de tomar decisões, as suas rixas pessoais. Então vejam, você tem 30 pessoas, são 30 pessoas que têm a sua individualidade, que têm suas crenças, seus valores, seus conhecimentos, suas experiências. E a gente precisa verificar nessa tomada de decisão, unir tudo isso daí de uma forma harmoniosa. Em geral, esses conflitos surgem a partir de pequenas coisas ou situações.
Então a gente tem que saber lidar com esse tipo de conflito, tanto pessoal quanto hierárquico. Como é que a gente administra para a gente tomar boas decisões? Primeiro, criar uma atmosfera afetiva, esclarecer as percepções. De repente um está vendo a palavra, outro está vendo as cores, e cada um está tendo um lado diferente de perceber, e a gente precisa entender isso. Também, focalizar em necessidades individuais, porém compartilhadas. Eu tenho meus valores, eu tenho minhas crenças, você tem os seus, mas a gente pode compartilhar essa percepção, esse ângulo e tomar decisões bacanas. E construir um poder positivo e compartilhado. Olhar para o futuro e em seguida aprender com o passado. Gerar opções de ganhos mútuos. Desenvolver passos para ações a ser efetivadas. E estabelecer acordos de benefícios mútuos, ou seja, harmonizar de uma tal forma que os benefícios sejam mútuos, ou seja, todo mundo pode ganhar. E a gente pode fazer um trabalho muito legal fazendo isso daí. Agora, para isso tem que saber comunicar, ouvir. Como é difícil ouvir, né? A gente gosta muito de falar, mas ouvir é difícil, porque quando o outro começa a falar, a gente interrompe. Ah, já sei o que você quer dizer. E a gente corta, porque a gente não tem paciência para ouvir. Então, saber ouvir, saber comunicar é uma coisa super importante, porque sem diálogo não há comunicação, nem solução possível para os problemas. E a maioria dos erros, omissões, irritações, atrasos e conflitos é por causa disso. Você quer ver? Fica de pé bem rápido, porque nós não temos muito tempo. Fica 2 a 2, bem rápido, um de frente para o outro. Rápido, gente, fica de pé. 2 a 2, um de frente para o outro. Grupo